Olá, meu nome é Mark Caldeira, sou coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Univale. Neste vídeo, quero tratar com você sobre as questões relacionadas aos termos de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento livre e esclarecido. Esses dois documentos, que são obrigatórios em todas aquelas pesquisas que fazem coletas diretamente com pessoas, sejam eles adultos ou menores de idade, são dois documentos de grande importância e requerem uma atenção especial dos pesquisadores. Tanto o termo de consentimento livre e esclarecido, conhecido como TCLE, quanto o termo de assentimento livre e esclarecido, conhecido também como TALE, eles são dois contratos que são firmados entre o pesquisador e os participantes. E nesse contrato, mesmo que ele possua um caráter, uma estrutura informal, ele deve ser considerado como sendo o registro do querer do participante. Do ponto de vista do princípio da autonomia, um princípio da bioética, o respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe, que toda pesquisa aconteça com o consentimento livre e esclarecido dos participantes, sejam eles indivíduos ou grupos, que por si e ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação da pesquisa. Há casos de pesquisas em que a comunidade, por exemplo, onde será realizada a pesquisa, deve consentir coletivamente para o desenvolvimento daquela pesquisa. Existe uma diferença entre o termo de consentimento e o termo de assentimento. Mesmo que haja um olhar, um entendimento de que esses dois termos sejam sinônimos, da perspectiva das resoluções do Conselho Nacional de Saúde para a Ética em Seres Humanos, esses dois termos devem ser considerados de maneira distintas. No termo de assentimento livre e esclarecido, conforme definição da Resolução 466 de 2012, esse termo deve ser aplicado para aquelas pessoas consideradas ilegalmente incapazes, sejam eles menores de idade ou maiores de idade. E nesse termo, a importância, sobretudo, dentre outras características, é que ele deve ser aplicado na medida da compreensão daquele participante que está sendo convidado a participar, a contribuir da pesquisa. Deve-se, portanto, considerar as singularidades desse participante. Portanto, ao falar em termo de assentimento, nós estamos pensando naquelas pessoas que possuem algum tipo de vulnerabilidade, sejam eles adultos ou menores. Por outro lado, o consentimento livre esclarecido é aplicável sempre ao adulto ou ao responsável por aqueles vulneráveis que foram convidados a participar da pesquisa, tenham sido eles menores ou maiores de idade. Nesse sentido, para nós compreendermos quando deve se aplicar o assentimento ou o consentimento, nós devemos considerar os participantes de pesquisa. Quem são os participantes de pesquisa? Nas pesquisas que envolvem vulneráveis, sejam menores de idade ou não, deve-se aplicar o assentimento para os participantes e o consentimento para os responsáveis legais. O termo de assentimento deve ser assinado, deve ser firmado exclusivamente pelo vulnerável, menor de idade ou não. Por outro lado, nas pesquisas com maiores de idade não vulneráveis, eu aplico exclusivamente o consentimento. A Resolução 466 de 2012, ela também define o processo de consentimento livre esclarecido. Esse processo deve ser encarado como todas as etapas necessárias para que o convidado ele possa manifestar o seu desejo de contribuir e de participar da pesquisa de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida, sem a interferência do pesquisador.
A resolução ela estabelece ainda algumas características muito importantes a serem observadas pelos pesquisadores no momento da coleta desse consentimento. O pesquisador deve buscar o momento adequado, a condição e o local mais adequados para o participante de pesquisa. Então, existem momentos adequados para a coleta desse consentimento. Durante essa apresentação, o pesquisador deve transferir, deve conceder para o participante todas as informações da maneira mais clara possível e acessível ao entendimento do participante. Então, é altamente não recomendável o uso exacerbado de termos técnicos. O pesquisador precisa esclarecer ao alcance, de forma que esteja ao alcance do participante, todas as informações sobre os procedimentos, objetivos, riscos e benefícios da pesquisa. Uma outra característica importante do processo de consentimento é o tempo a ser oferecido para o participante tomar a sua decisão de participar ou não da pesquisa. É importante conceder a ele um tempo livre para que ele possa tomar a sua decisão da melhor maneira possível. Em relação ao registro propriamente dito do consentimento, a Resolução 466 ela traz em si a definição de que o registro deve ser feito por meio de um documento. Né? O termo de assentimento e o termo de consentimento devem ser um documento escrito numa linguagem clara e objetiva, que seja de fácil entendimento e que transmita ao participante informações completas sobre tudo que vai acontecer na pesquisa. Importante sinalizar que a Resolução 510 ela já considera uma distinção entre os termos, entre o processo de registro, entre o registro do consentimento e do assentimento para pesquisas com ciências humanas e sociais. Para esse tipo de pesquisa, para pesquisas das áreas de conhecimento que abarcam as ciências humanas e sociais, é possível registrar o consentimento de outras formas. Eu sugiro que os pesquisadores façam uma leitura atenta das resoluções 466 e da 510 para perceber e identificar as diferentes possibilidades de registro desse consentimento e assentimento. Para as pesquisas das ciências humanas e sociais, o uso do meio de mídias, de áudio, de filmagens, sejam mídias eletrônicas ou digitais, e até mesmo o uso de testemunhas é viável. Deve-se, no entanto, observar as limitações desse sistema de registro, seja para as pesquisas biomédicas e também para as ciências sociais e humanas. No artigo 15º, no artigo 15 da Resolução 510/16, ela estabelece que, independentemente daquele meio que foi utilizado para registrar o consentimento do participante, é muito importante que o participante receba um documento onde ele conste todos os argumentos do pesquisador. Tudo que o pesquisador apresentou para o participante e, de repente, ele registrou o consentimento por meio de uma mídia, por áudio, por vídeo, mesmo assim o pesquisador deverá entregar um documento para o participante da pesquisa. Desse modo, o termo de assentimento ele deve ser entendido como um documento ou um meio elaborado com uma linguagem acessível para aquelas pessoas que são consideradas legalmente incapazes, sejam menores ou não, do ponto de vista jurídico. Né? E o termo de assentimento ele é aquele termo que é aplicável exclusivamente para adultos sejam adultos participantes da pesquisa ou os responsáveis pelos vulneráveis que participaram da pesquisa. Importante registrar que os termos devem ser construídos sempre na segunda pessoa do singular, ou seja, o pesquisador deve construir um texto de tal maneira que o participante não tenha dúvida de que aquilo que está sendo atribuído a ele
seja de fato atribuído a ele. Por exemplo, gostaríamos de convidar você para participar da nossa pesquisa. Você tem o direito de recusar o meu convite. Você poderá retirar-se da pesquisa a qualquer momento. Então, a construção do texto na segunda pessoa é extremamente importante. Além disso, é fundamental que os pesquisadores acessem a Resolução 466 de 2012, tendo em vista que ela estabelece todos os aspectos que são obrigatórios de estarem no termo de assentimento ou no termo de consentimento. Na página do CEP, na página da Comitê de Ética da Univale, existem modelos que os pesquisadores podem utilizar como forma de amparar a construção do seu termo de consentimento e do seu termo de assentimento. Os canais de suporte aos participantes e aos pesquisadores são presencial, na forma presencial, no bloco B7, sala 114 do Camping Itajaí, no centro de Itajaí, na Rua Uruguai, através do telefone 33417738, do e-mail ética@univale.br e pelas mídias sociais, pelo endereço CEP Univale. Muito obrigado.